Salve, viajante! Seja muito bem-vindo à Taverna do Monge. Este é o episódio 4 das Crônicas de Avalon, a continuação direta da saga do monge e seu lobo na defesa da cidadela de Arremanso. Se tu perdeste os primeiros episódios, vale a pena regressar e conferir. Agora, sem mais delongas, vamos direto ao episódio. Crônicas de Avalon. Episódio 4. O Medalhão do Monge e a Taverna do Caos. Parte 4. O Medalhão e o Bucho. O sol já se curvava atrás das colinas escuras quando o monge cruzou novamente os portões da arena. Os aplausos haviam cessado, mas o burburinho persistia. Crianças corriam em volta do cavaleiro caído, cutucando com as pontas dos dedos. E, quando ninguém olhava, também com os pés, só para ter certeza de que ele não havia morrido. Os adultos, sem entenderem bem o ocorrido, perguntavam-se em cochichos o que, afinal, tinha acontecido. O espadachim errou todos os golpes, estaria cego, bêbado, doente ou, quem sabe, enfeitiçado. Alguns juravam que tudo fora armação. Outros preferiam não arriscar opinião diante de algo que não podiam explicar. Já o pequeno guerreiro seguia algum rumo, com a firmeza de quem não fazia a menor ideia de onde estava indo. Atmon já havia roído um pernil inteiro. Kael, com a barriga tão vazia que a frente quase encostava nas costas, agora de posse daqueles dracmas de cobre, contentava-se em digerir a alegria de saber o que buscava. E o que buscava era um teto. Enquanto vagava entre barracas e tendas, aromas duvidosos dançavam no ar. Carne mal passada, frutas quase estragadas, temperos que desafiavam qualquer noção de validade, comerciantes desdentados, com sorrisos chamativos, e confeiteiras anciãs que exalavam ascos mortais pela boca, talvez como ingrediente secreto. De todas essas maravilhas que os olhos de um simples mortal podiam apreciar, foi a visão de uma lâmina, exposta sobre um pano bordado, que lhe chamou a atenção. Antes de adentrar a tenda, ele encostou a vara de madeira que usava como cajado ao lado da entrada, levou 2 dedos à boca e assobiou, 2 sons breves, quase imperceptíveis. O lobo se sentou à porta, sereno, mas vigilante, os olhos fixos no cajado, como se sua simples presença bastasse para impedir que alguém ousasse tocá-lo. Lá dentro, sobre um suporte tosco de madeira, repousava uma espada. A peça parecia bem forjada, cabo de chifre escurecido pelo fogo e lâmina com leve brilho prateado. Sem ostentação, apenas prática, funcional. Geralmente, não carregava armas. Mas uma boa espada poderia ser útil até mesmo para preparar alguma carne de caça durante a jornada, assim que deixasse essa cidadela. O vendedor, de olhos miúdos, nariz adunco, um bigode suntuoso e alguns dentes em desobediência civil, o estudou de cima a baixo. Aproximou-se ainda mais. E, com ele, veio um hálito tão espesso e ofensivo que fez o pequeno monge recuar 2 passos, sem querer. No íntimo, concluiu que nem mesmo um gargarejo com o sopro de Lilithiel em sua forma mais pura, fervido, decantado e consagrado, seria capaz de purificar aquele fedor. E olha que os destilados dos velhos mosteiros eram conhecidos por arrebentar febres, dissolver ferrugem e fazer até mortos reconsiderarem suas decisões. Ainda assim, o monge manteve-se firme. Convencia-se de que, naquele caso, sua disciplina deveria ser mais forte do que os sentidos. E, com sorte, mais forte que aquele asco também. Forasteiro, hein? Disse, como quem puxa a conversa e prepara a armadilha. Cabelos curtos, olhos verdes e um manto marrom bem surrado. Se eu fosse tentar adivinhar, diria que és das terras desoladas, ou da região de Tevarano. Ainda não conheço esses lugares, senhor, mas, de fato, não sou desta cidade, murmurou o monge, sem tirar os olhos da lâmina. O homem sorriu, já enrolando as pontas do bigode. Esta aqui é aço de primeira. Foi forjada sob a lágrima de uma virgem. O cabo é forte como o dono que a empunhar. Sem dúvida, uma espada digna de um rei. Ela custa apenas 24 dracmas de cobre, um preço justo para um viajante do teu timbre. O monge desconfiava que aquela espada não deveria valer mais do que 8 dracmas de cobre, e que o preço exorbitante devia-se menos à lâmina em si, e mais à malícia do vendedor astuto, que tentava se aproveitar do fim do dia e do fato de ele ser um forasteiro. E se não gostastes da espada, disse o homem, abrindo um sorriso largo, tem aqui um bastão milenar,
forjado no topo da montanha silenciosa, usado por um monge cego que derrotou 7 gigantes e um padeiro endiabrado. O andarilho observou-a bem. Era um pedaço de madeira torto, com cupins tão ativos que ele quase ouviu um roer. Ou talvez prefiras esta maravilha, exclamou o vendedor, puxando debaixo do balcão um escudo redondo, de ferro carcomido, com um buraco no centro e o desenho apagado de um pato segurando uma espada. Um artefato lendário. Dizem que repele ataques físicos, mágicos, emocionais. Pertenceu a um cavaleiro tão corajoso que nunca fugiu, porque, bom, não teve tempo. Morreu no primeiro golpe, mas o escudo sobreviveu. E, como vês, está inteiro, mais ou menos. Ainda tirou do balcão um elmo amassado e uma espátula de ferro, que apresentava com pompa como sendo uma adaga cerimonial de uma ordem esquecida, ou talvez inventada na hora. Mas, ao notar que o monge permanecia imóvel, com as mãos cruzadas, expressão inalterada, o entusiasmo do vendedor começou a vacilar. Foi nesse instante, ao ajustar o pano que cobria parte da bancada, que seus olhos recaíram sobre algo curioso no pescoço do forasteiro. Um medalhão gasto, de metal escuro, preso por um fio de couro puído. O tipo de coisa que um bom oportunista jamais deixaria passar. Ora, vejo que carrega o medalhão da ordem. Sussurrou, com os olhos quase saltando das órbitas. Um item raro, valioso, digno de homens importantes, quem sabe, negociadores sagazes. Deslizou sutilmente uma adaga enferrujada sobre o balcão. Depois, uma bota de couro rachada, um escudo trincado. Por fim, uma espécie de tiara com penas grudadas por cera. Poderíamos fazer uma troca, algo simbólico. Este elmo aqui, por exemplo, pertenceu a um guerreiro do norte que, dizem, venceu duelos usando apenas o olhar. O monge, com a serenidade de sempre, examinou o elmo com vagar. Pela curvatura e pelo odor, ousaria dizer que foi usado por um bode e não por um herói. O vendedor engoliu seco, mas insistiu. Tudo bem, a adaga e o escudo. Então, negócio fechado, a ordem não se incomodaria. Kael passou a mão sobre o medalhão, ergueu os olhos e pensou consigo mesmo. A ordem talvez não, mas minha consciência sim. O forasteiro apenas balançou a cabeça, recusando. O vendedor, ainda tomado pela ganância, agora sacava também um elmo amassado e uma espátula de ferro, que dizia ser uma adaga cerimonial de uma ordem secreta. Senhor, interrompeu o pequeno monge, num tom tão brando que o vento quase teve de levá-lo até os ouvidos do comerciante. Interrompo-te apenas porque temo pela tua garganta. Poderias, por obséquio, apontar-me o rumo de uma pensão? Uma onde se durma sem que a cama proteste, ou tente roubar-me as moedas que carrego enquanto durmo. O vendedor suspirou, derrotado pela serenidade do cliente, que se mostrava imune a seus anos de lábia e técnica comercial. Apontou um dedo na direção noroeste, viela dos ferreiros. Sino rachado, murmurou, como quem entrega o mapa de um tesouro. Para dormir, até que é razoável. A comida não é lá essas coisas, mas, ainda assim, é a melhor pensão de Corvolândia. Aqui só existem 2 pensões. Acredite em mim, a outra você não iria gostar de pernoitar lá. O monge agradeceu com um leve aceno e seguiu o caminho indicado. Não demorou a encontrá-la. A fachada da taverna pendia para o lado, como um velho marinheiro bêbado. A placa balançava no vento e anunciava, com letras tortas, Sino rachado, o melhor ambiente de Corvolândia. Dentro, o cheiro era de cerveja derramada, madeira úmida e desesperança. O taverneiro arqueou as sobrancelhas ao ver a figura encapuzada entrar, mais ainda ao ver o lobo ao seu lado. É um cão bem estranho. De qualquer forma, geralmente não aceitamos animais aqui. Cavalheiro, rosnou o homem, enxugando um copo que só piorava. Penso que não seja exatamente um cão, mas se ladra, deve ladrar bem pouco. Posso afirmar isso com muita certeza, respondeu o monge com serenidade. Se o seu objetivo é pernoitar aqui, ele até pode ficar, mas cobraremos a estadia dele também, retrucou o taverneiro, com a cara puxada e as 2 sobrancelhas quase no ar. O preço é 1 dracma de cobre para cada um de vocês por diária, digo, por noite mesmo. O forasteiro separou discretamente 8 moedas de cobre do dinheiro que ganhou no torneio. Ficaremos apenas esta noite.
Isto basta para que nos arranjes boas acomodações. Senhor, o taverneiro travou no meio da respiração. Os olhos se arregalaram como quem vislumbra um tesouro ancestral. Subitamente, sua postura mudou. Estufou o peito, alisou o avental sujo e tentou arquear os lábios num sorriso que mais parecia um espasmo. Mas é claro, meritíssimo viajante, com esse valor, oferecemos acomodamentos superiores, com cama boa e um lençol tão branco como os cabelos de minha saudosa avó. Atlon foi conduzido para um canto nos fundos, onde havia uma tigela d'água e um monte de palha. O taverneiro prosseguiu. Vosso aposento será o terceiro à direita, subindo as escadarias principais. A chave está aqui, ó, disse, tirando uma peça de ferro do bolso com um gesto pomposo. E, se me permite dizer, nosso salão principal oferece bebidas sensacionais. Temos uma cerveja escura, envelhecida por 3 semanas inteiras, e um vinho seco, bom e barato, mais seco que isso, só se viesse em pó, disse ele, soltando uma risada sem jeito, que mais parecia um engasgo mal disfarçado. E, pro jantar, recomendo que se delicie com o nosso único prato, digo, nosso prato especial, feijoada de bucho salgado com repolho picado. Está uma delícia. Eu mesmo experimentei ontem. Digo, senti o aroma, um cheiro agradável. Está de colar os beiços da boca. Sem dúvida, uma iguaria inesquecível. Após verificar o quarto, estreito, mofado e com lençol que parecia ter sobrevivido a mais sessões de treino do que as vestes de um monge, desceu para conhecer o restante do ambiente. O lugar era uma espelunca, com um cheiro horroroso, certamente vindo da tal iguaria ou da cerveja. O odor de podridão exalava por todos os recantos e era tão forte que tornava até a respiração desconfortável. No salão principal, 6 homens ocupavam uma mesa redonda, fora de nivelamento, cercada por cadeiras ainda mais desniveladas. Canecas vazias formavam pequenas muralhas em volta deles. No centro, um baralho manchado e algumas moedas. O jogo era Torvak, um caos ordenado de blefe, sorte e birita. Entre um gole e outro, risos altos preenchiam o ambiente. Um deles, com olhos molhados de álcool e ideias ruins, viu passar uma moça servindo pratos. Tentou puxar-lhe o braço, sem sucesso. Ela se esquivou com mais agilidade do que o esperado. Ele tropeçou. Desequilibrado, tentou se segurar no pequeno monge, mas seus dedos agarraram apenas o vazio. O forasteiro já não estava mais ali. Girou no ar como um moinho desengonçado e caiu de costas sobre a cadeira, que, por covardia, quebrou-se. O homem apagou como vela soprada. Os outros jogadores explodiram em gargalhadas. Um deles bateu a mão na mesa, derrubando uma caneca já vazia. Que cena! Aquele baixinho derrubou Dorivaldo com o vento. Zombou um dos homens que estavam no carteado. Derrubou nada. Caiu foi de vontade própria. Disse outro, limpando os olhos de tanto rir. Senta aí, forasteiro. Joga no lugar dele. O Dorivaldo cansou de perder e resolveu tirar um cochilo estratégico. Kael, sem maldade alguma, movido apenas por curiosidade, levantou uma das cartas do jogador que houvera desmaiado, observou as moedas espalhadas, os sorrisos que escondiam intenções. Se olhou. Tem que jogar, ordenou um homem de aparência desprezível, levantando um lado da camisa surrada e deixando à mostra algo que se assemelhava a um punhal. Perdoai-me, ignoro por completo as regras deste jogo. Senhores, disse com serenidade. Melhor ainda, respondeu um deles. Aprenderás perdendo, como todos nós. O monge puxou uma cadeira vazia, retirou 3 moedas de cobre e as colocou sobre a mesa com lentidão ritual. Disciplina e curiosidade não me faltam, mesmo que custe algumas moedas. Aprenderei. O baralho foi embaralhado com alguma destreza. Os olhares se cruzaram. As cartas começaram a ser distribuídas. O monge recebeu as suas com um aceno discreto. Seus olhos verdes conservaram a mesma expressão, embora um leve brilho tivesse desabrochado. Se este episódio tocou teu espírito, ou ao menos arrancou-te um riso, um suspiro ou uma careta, honra-nos com teu like e inscreve-te nesta humilde taverna digital. E escreva-nos, forasteiro, no pergaminho digital de um comentário. Se estivesse no lugar do monge, trocarias teu medalhão por qual objeto? Ou dormirias na estalagem vizinha, a temida casa da pulga feliz?
Escreve-nos tua escolha nos comentários. Talvez ela revele mais sobre ti do que imaginavas. Por ora, que os ventos de Avalon soprem ao teu favor. Que teu vinho seja verdadeiro, teu jogo honesto ou ao menos divertido. E que teu lobo interior saiba quando sentar e quando morder. Até o próximo capítulo, viajante. E lembra-te, nem todo silêncio é paz, e nem toda taverna serve apenas bebida. E obrigado por assistir.